Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à Enterprise, mais especificamente ao 19º episódio da segunda temporada, intitulado Julgamento. Gente, esse episódio ele tem um gosto, né, um climão, né, de Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida. Né? Ele começa, né, com o Archer sendo julgado, né, perante um tribunal Klingon, né, numa cena que lembra demais o julgamento do Kirk e do McCoy na Terra Desconhecida. Né? É claro que as dimensões, né, do tribunal, né, no filme 6 eram muito maiores do que nesse filme. Nessa aí você tem uma versão, vamos dizer assim, meio que em miniatura desse tribunal, né, no caso, né? Mas o clima é o mesmo, né? E aí o nosso Archer ali está sendo acusado de conspirar contra o Império Klingon, né? E ele tem o dia seguinte para apresentar a defesa dele. Então, quer dizer, o episódio já começa com essa questão aí, a gente não entende bem o que está acontecendo, né? Quando o Archer está na prisão, né, esperando lá para poder fazer a sua defesa, né, ele recebe a visita do advogado de defesa dele, que é um cara chamado Kolos, né, que é interpretado pelo J. Hertzler, né, que é o nosso general Martok, né, de DS9, né, faz um Klingon aí também, né. E aí, né, começa, né, o julgamento, né, o promotor tá lá doido para jantar o fígado, né, do Archer, né, ele chama uma testemunha, que é inclusive da casa do Uras, né, que era inclusive o comandante de uma nave que abordou a Enterprise, né, e segundo esse Duras, né, a Enterprise estava levando rebeldes, né, estava escondendo rebeldes do Império Klingon, né, ao Império Klingon, né, e que o Archer não ia entregar esses rebeldes coisa nenhuma, ia fazer uma aliança, ia entrar em guerra contra o Império Klingon, bababá, bababá. Então a versão do Duras era para incriminar totalmente o Archer, né? O Archer ele acaba atacando, né, segundo o Duras, ele acaba atacando a nave Klingon, né, no caso, né, e se esconde no anel de um planeta, né. Ele fica atrás de uma rocha, né, de um asteroide do anel do planeta, né, dá um tiro de torpedo, né, no anel, né, que é carregado de plasma, né. Esse plasma, né, acaba danificando o sistema de dobra dos Klingons, né, e a Enterprise consegue fugir. Depois, né, o Archer acaba sendo capturado ainda dentro dos limites do Império Klingon, no caso. Né? Então essa era a versão do Duras, né? E aí, né, ficou o Archer, o nosso advogado de defesa e o Kolos, ele acabou não falando nada, né? Falou pro Archer não falar nada também. O Archer ficou desesperado, né? Dizendo que os fatos foram distorcidos. Ele tomou com dois bastões energéticos nas costas, né? Depois disso, né? E aí o nosso Kolos chegou, né? Depois, né? E falou, né, que conversou, né, com o advogado, que o Archer deveria ter ficado quieto, né, que conversou o Kolos conversou com o juiz, né, e o juiz disse que daria clemência, né, ao nosso Archer, caso o Archer entregasse os rebeldes, né? Mas o Archer, vendo, né, que aquele tribunal ali era um tribunal que não dava nenhum direito de defesa, entendeu, para sua vítima, entendeu, para o seu acusado, né? Uma coisa que às vezes a gente vê acontecendo por aí, né, de vez em quando, né? O que acontece? O Archer falou assim, né, se eu entregar esses caras que são considerados rebeldes, que não são rebeldes, né, a meu ver, né, eu vou condenar esses caras à morte, então eu morro no lugar dele, né? E aí, né, o Archer começa a reclamar, né, do sistema judiciário Klingon, que é um sistema completamente injusto, que não sei o que não dá direito de defesa, etc, etc. Aí o Kolos falou que antigamente, né, as coisas não eram assim, né? E você tinha um sistema judiciário mais, como podemos dizer, mais justo, né? No caso, né? Onde as pessoas tinham direito a se defender, onde as pessoas eram escutadas, etc. Né? Aí o que o Archer fez? O Archer ele acaba instigando o Kolos, né, acaba instigando o sangue Klingon do Kolos, né, a lutar contra esse sistema, né, judiciário completamente desonesto, né, e ele fala, né, você tem que ter coragem, coisa e tal, blá, blá, né. O Kolos fica meio receoso, mas depois o que o Kolos faz? Ele exige, né, no tribunal
antes no tribunal no dia seguinte, ele exige, né, o direito de defesa, né? Ele exige, que é um direito arcaico, que não é um direito praticado, né, porque o advogado de defesa só fica ali calado, acatando tudo, né, e ele consegue convencer, né, o juiz, né, evocando até Keyles, né, evocando a honra de Keyles, esse negócio todo, né, para que o Archer pudesse fazer a sua defesa. Então, qual foi a defesa do Archer? A gente vê a versão do Archer. É muito interessante, né, esse episódio, por quê? Porque esse episódio ele trabalha um pouco o que a gente vê, né, eu como historiador, a gente vê na faculdade de História Oral, né, que a gente entrevista pessoas às vezes para produzir as fontes históricas, né, sobre um evento, né, sobre um depoimento, uma coisa que aconteceu, né, a pessoa assina um documento lá dizendo que é tudo verdade, coisa e tal, né, e ela vai fazendo o depoimento dela, né? E aí, às vezes, em cima de um determinado fato, você pode ter várias versões diferentes, né? Um bom exemplo disso, a gente pode falar daquele filme, né, do José Dumont, Narrador de Javé, né, um filme brasileiro que trabalha muito essa questão aí no caso, né? E aí o que vai acontecer? O Archer fala a versão dele fala o seguinte, né, uma nave pede socorro, né, para a Enterprise, né, o Archer acaba trazendo esses 27 tripulantes, e esses tripulantes falaram que são de um planeta onde os Klingons chegaram, falaram que aquele povo deveria se submeter ao Império, que os Klingons iam fazer acontecer, iam ajudar os caras, mas na verdade saquearam toda a comida e combustível dos caras e foram embora, e os caras tiveram que ir embora para outro planeta, né? E aí os Klingons teoricamente teriam abandonado, né, essas pessoas, né, e depois, né, vai querer prender essas pessoas sob acusação de traição, né, no caso, né. Então o Archer, né, ele acaba não aceitando, né, entregar, né, os prisioneiros, os rebeldes, né, que a gente já vendo pela versão do Archer, não são rebeldes, né, pro Duras, né, e quem ataca é o Duras. E aí, né, como a nave dos Klingons tem dobra 6, é uma nave mais bem armada, né, do que a Enterprise, né, a Enterprise fez esse truque, né, de se esconder no anel e de usar o plasma do anel para incendiar o plasma e avariar a nave Klingon para que a nave Klingon não atacasse a Enterprise para a Enterprise poder fugir, né? Então são duas versões diferentes aí, né? E aí o Kolos pergunta para o Archer, mas você poderia ter destruído a nave Klingon quando ela estava impossibilitada, por que você não destruiu? O Archer falou, por quê? O Duras, né? O Duras não é meu inimigo, né? Então eu não destruí ele, né? E o Kolos lembrou também, né, das contribuições que o Archer já havia dado, entendeu, aos Klingons, né, no caso de ter evitado, por exemplo, uma conspiração Sullivan para provocar uma guerra civil no Império Klingon, né, de ter salvo uma nave Klingon, entendeu, de uma nuvem, vamos dizer assim, de uma nebulosa, que estava presa numa nebulosa, né, coisas de episódios anteriores, né, que a gente vê em Enterprise, né. Aí o juiz ponderou tudo isso, né, e na hora de dar o veredito, né, o juiz diz, né, que não, na verdade o Archer, ele reconhece todas essas contribuições do Archer, mas ainda assim ele desrespeitou a lei Klingon e ele é considerado culpado, só que por uma questão de boa vontade aí, né, a gente vai comutar a pena de morte para, já sabemos, né, uma prisão perpétua em Hurapente, que nem nós vimos, né, com o Kirk, né, e com o McCoy, né, foi exatamente a mesma coisa, né, no caso, né. O Kolos subiu nas tamancas, começou a falar que aquilo não era honroso, que aquilo era desonesto, não sei o que, e o Kolos foi preso junto com o Archer, né, no caso, né. Aí o que vai acontecer, né, a T'Pol, ela conhecendo, né, alguns burocratas Klingons, né, ela consegue infiltrar o Reed, né, na prisão, né, e consegue fazer com que o Archer fuja da prisão de Hurapente, né, enquanto que o nosso Kolos, né, ao invés de ir juntamente com o Archer, disse que vai ficar lá mais um ano preso, né, e se ele sobreviver a essa prisão, até porque a média de vida de um prisioneiro de Hurapente é de 6 meses a 1 ano, né, que ele vai lutar contra esse sistema judiciário Klingon, essa injustiça desse sistema judiciário Klingon, o episódio termina aí, né. Então esse episódio ele tem algumas coisas bem interessantes, né. A questão das referências à Terra Desconhecida não é nem o mais interessante, é só uma espécie de cartão de visitas, né? Porque, primeiro, né, essa coisa de você investigar um fato, né, de acordo com visões diferentes, né? Quer dizer, você tem
um mesmo fato acontecendo, agora a motivação daquele fato você pode ter interpretações diferentes disso, né? A gente vê a interpretação do Duras, e você vê a interpretação do Archer aí sobre esse mesmo fato desse encontro dessas duas naves, né? E aí, no caso do episódio da Enterprise, né, a versão do Archer acaba sendo a verdadeira, né? É muito mais fácil, né, quando você escreve o episódio, né? Mas quando a gente faz esse tipo de pesquisa na vida real, quando a gente está estudando o passado, está estudando a história, entendeu? E o passado, entendeu? O que pode ser verdade para um pode não ser verdade para outro. Então esse negócio de você buscar uma verdade verdadeira dos fatos, a motivação verdadeira de determinado fato, entendeu? Ela é uma coisa, é uma questão meio subjetiva, entendeu? A verdade, entendeu? Ela nem sempre pode ser tratada de forma absoluta, né? Ela pode estar sujeita a múltiplas interpretações. É interessante a gente ver isso, né? Então isso é uma coisa que o episódio trabalha. A outra coisa que o episódio trabalha também, que é muito interessante, né, é você dar uma vida pregressa para o Império Klingon, né? E você faz um enriquecimento do cânon, né? O Kolos falou, né, que nem sempre os Klingons foram tão militaristas assim. Claro que tinha a questão da coragem, claro que tinha a questão da honra, né? Mas nem todo Klingon é militar, né? O pai do Kolos, por exemplo, era professor. A mãe do Kolos era uma bióloga que trabalhava em universidade. Os dois, né, o pai e a mãe, estimularam Kolos a seguir o caminho do direito, né, no caso da advocacia, né? E aí é interessante a gente perceber que o Kolos critica, né, esse belicismo dos Klingons, essa honra que é baseada em você fazer uma batalha contra um inimigo mais fraco, de você fazer um banho de sangue, e que a honra antigamente, né, estava muito mais vinculada a uma questão mesmo de coragem verdadeira, entendeu? De você ter uma certa lisura com as coisas, né, no caso, né? Então é muito interessante ver que o Kolos está trabalhando essas questões aí, ampliando, né, esse cânon do Império Klingon no caso aí, né? E outra coisa muito interessante também é que nessas conversas entre o Kolos e o Archer, né, você vê o Archer, né, enxergando a cultura dele no outro, enxergando a cultura da Terra, entendeu? Na cultura Klingon, né? Porque, por exemplo, quando todo antropólogo culturalista vai fazer um trabalho de campo, né, o que ele acontece? Ele vai examinar uma cultura que é completamente estranha a ele. Então ele vai ter que passar por 3 fases. Primeiro, entrar em contato com aquela cultura que é estranha à cultura dele. E aí ele vai passar por todo um processo de estranhamento, entendeu? Ele vai passar por todo um processo de conhecer aquilo e de, né, ficar surpreso com aquilo, né? Essa é a primeira fase. A segunda fase é o quê? É você entender a estrutura e a lógica de funcionamento dessa cultura que você está estudando, mesmo que ela seja muito estranha a você, né? E a terceira fase qual é? É você buscar comparações entre a sua cultura, né, a cultura do antropólogo, né, e a cultura que o antropólogo está estudando. Então o Archer, ele faz meio que esse caminho, ele trilha esse caminho. Por quê? Porque ele, quando é preso, né, ele está vendo aquele sistema judiciário lá completamente injusto lá, no caso, ele está completamente estranhando aquilo, né, ele acha que os Klingons são só uma cultura essencialmente militarista o tempo todo, que todos os Klingons são militares, né, então ele está passando por essa fase de estranhamento, de preconceitos, coisa e tal, né? O segundo momento, ele passa a entender essa cultura melhor, ele começa a entender a dinâmica de funcionamento dessa cultura melhor nas conversas que ele tem com Kolos. Ele entende esse passado Klingon, né? Ele entende que a justiça Klingon nem sempre foi assim, coisa e tal, né? E o terceiro momento é ele comparar a cultura Klingon com a cultura terrestre, né? Que ele fala também, né, que os Klingons, né, que hoje são extremamente belicosos e violentos, né, hoje no século 22 do Archer, né, que os Klingons são extremamente belicosos e violentos, coisa e tal, né, que eles fazem combates sangrentos, que ficam buscando honra em você acabar com inimigos mais fracos, né, essa honra meio torta aí, né, no caso, né. Aí o Archer, ele faz uma comparação com a cultura terrestre, que ele diz que a cultura terrestre quase que se destruiu em 3 guerras mundiais, mas que na verdade teve gente que teve a coragem e a honra suficientes para ver que aquilo estava errado e começar a tentar mudar as coisas. Da mesma forma que o Kolos falava que num passado mais antigo, num passado mais remoto, a cultura Klingon trabalhava a honra dentro de valores mais
íntegros e de valores mais de coragem verdadeira mesmo do que ficar apenas fazendo um banho de sangue. Então é muito interessante esse episódio. Esse episódio é um episódio muito rico, ele traz muitos elementos, né? E essa coisa das referências à Terra Desconhecida só tornam, né, o episódio mais atraente, né, para o Trekker, né, no caso, né? Mas a gente vê aí que o episódio ele está realmente trabalhando, né, questões muito mais interessantes, entendeu? Do que você só ter uma referência a um longa, né, da franquia, tá certo? Gente, vou ficando por aqui que o vídeo já está muito grande, tá? Episódio bom, vídeo grande, é o que eu sempre falo, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, tá? Se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.